Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. E essa semana foi uma semana aí muito turbulenta, né? Brasília não decepcionou. Tivemos aí cassação, tivemos prisão, tivemos regime de urgência, instalação de CPI, é tanto assunto, eu fiz um apanhado aí, mas o vídeo ficou um pouco longo. Peço que você tenha um pouco de paciência e assista até o final. E é óbvio, né? Queria agradecer mais uma vez a você que se inscreveu no canal. Se você ainda não é inscrito, vá lá, se inscreva, recomende para os seus amigos, deixe a sua impressão, é sempre bom estar interagindo com você. Dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. E a semana começou com a votação em regime de urgência lá da aprovação do marco fiscal. E houve um grande acordão, né? Estava tudo ali meio nebuloso, mas o presidente entrou em campo e liberou ali 9 bilhões de emendas do orçamento secreto, aquele orçamento que ele chamou de criminoso, do maior crime contra o país e contra a democracia, e ele fez uso exatamente desse instrumento, uma vez que não tem uma base parlamentar ali coesa para aprovar os projetos de governo. Então houve ali uma certa movimentação, algumas coisas foram alteradas, está sendo conversado, é importante estabelecer um marco fiscal, alguma coisa que dê um horizonte, né, para o empresariado, exatamente que dê um horizonte até para o Banco Central ver como o governo vai se comportar com relação a despesas e receitas. E o grande problema que está havendo aí é a questão também da responsabilização, caso não venha sendo cumpridas as metas. Está muito frouxo ainda o negócio, mas nesse acordo, né, o projeto ainda passa uma semana, vai ser votado agora na semana que vem. E pode sofrer ainda algumas alterações, as coisas podem ir para um revés, porque afinal de contas o clima nesse momento é de extrema instabilidade. Só não há instabilidade realmente entre os membros do STF, né, inclusive aqueles que vão embora, como Lewandowski, que foi embora, né, foi aposentado recentemente, e agora, nessa semana, ficamos sabendo que ele fez um contrato ali com a JIS, que é a dos irmãos Joesley, e um contrato milionário ali como consultor, né, e uma coincidência muito grande que ele foi, quando ministro, né, há cerca de 6, 8 meses atrás, ele suspendeu uma ação do TCU contra a JF, que era uma restituição lá de mais de 600 milhões de reais, 668, eu acho, milhões de reais que a JF tinha que devolver aos cofres públicos, né? Estavam em ação do próprio Tribunal de Contas, e o ministro suspendeu, né? Fez uma suspensão desse processo e depois, logo em seguida, antes de sair, ele deu como prescrito, né? Que o processo prescreveu. Então, com isso, ele, muito provavelmente, ele ganhou esse prêmio, né, que está lá na JF. Mas também não é de surpreender nada, né? Nós tivemos uma notícia aí, através, inclusive, de uma ação muito rápida do deputado Kim Kataguiri, que os nossos queridos juízes, através do Conselho Nacional de Justiça lá, estavam querendo dar uma retroatividade, um privilégio retroativo, né? Porque aqui no Brasil não é mais direito adquirido, que é o privilégio que você mantém, mas agora eles querem também o privilégio retroativo, o direito retroativo, né? Que era a questão lá da indenização para os filhos de juízes e desembargadores pelo estudo, né? O Bolsa Estudo. Então quem não recebeu nos anos passados receberia agora. Então acumulado aí os juízes iam receber de retroativo cerca de R$1 milhão, né? Dando um rombo, um prejuízo aos cofres públicos de quase 10 bi, né? Desse grande acordo de privilégios. Ou seja, é essa categoria de justiça, né? É esse senso de justiça que está dentro da cabeça dos nossos juízes, né? Uma boa parte dos juízes, não vou botar todos, logicamente, mas de grande parte do nosso judiciário. Esse é o senso, né? Vamos espoliar, né, os cidadãos, que é isso que interessa. E é com esse senso de justiça que também tivemos aí a condenação, né, por unanimidade do deputado Dallagnol. Que foi aquele promotor da Lava Jato, todo mundo já conhece, pois isso deu uma repercussão imensa, mesmo porque a candidatura dele para a época foi aceita, né, lá em Curitiba, lá no Paraná, e já havia uma ação correndo, né, inclusive lá no TRE, e que houve ali parecer, e foi decisão unânime lá dos ministros do TRE, ou desembargadores, eu não sei qual é a categoria que julga lá, mas os juízes que estavam lá sob esse processo tinham decidido, por unanimidade, validar a candidatura e a votação de Dallagnol. Mas quando chegou no TSE, nas mãos do ministro Benedito, aquele lá do missão dada, missão cumprida, né, vamos dizer assim, o cupincha de Alexandre de Moraes, e ele fez lá um parecer com 4 suposições, né, que aconteceram ali para exatamente fazer uma condenação do mundo distópico, né, uma condenação baseada em suposições, em que se trocou a presunção de inocência pela suspeição da culpa. E se rasga todo o direito, né, se faz isso e se cassou o mandato do
do deputado. Quer dizer, esse é o senso de justiça que hoje está aí no TSE e no STF. Quer dizer, uma coisa temerosa, é necessário dar um freio. E agora parece que a reação está sendo mais forte dentro das Câmara de Deputados. Inclusive, parece que a palavra final vai ser da Câmara, através da Corregedoria. Então já está havendo uma movimentação para suspender o poder legislativo, suspender essa decisão. Eu espero que isso aconteça. Está na hora dos poderes se enfrentarem para chegar a um equilíbrio, porque o que está acontecendo hoje é o judiciário rasgando as leis e querendo submeter o legislativo à sua vontade. E isso é um dos maiores absurdos que aconteceu na República. E a semana também, né, dentro dessa esteira dos acontecimentos, já se formou maioria dentro do Supremo Tribunal Federal para condenar o Collor. E condenar o Collor em cima de depoimentos dados na Lava Jato. Então, é muito estranho o que está acontecendo, porque, na verdade, o Collor já tinha que estar condenado e preso há muito tempo por outras coisas, né? E sempre há aquela movimentação política dos tribunais, principalmente dos tribunais superiores, exatamente para salvar os seus políticos de ocasião conforme a conveniência. Só que agora o Collor cometeu o erro de ter apoiado o ex-presidente. E ele foi lá agora servir de exemplo, né? Tomando aí, se eu não me engano, mais de 30 anos de pena, né? De prisão por formação de quadrilha, corrupção e tal. Mas é um recado claro que estão passando aí para os apoiadores do ex-presidente. O STF vai ser implacável, né? Inclusive utilizando coisas que ele condenou, né? Das investigações que ele condenou. Quer dizer, então a coisa hoje é julgada com toda a conveniência. E aí a gente passa por um problema ainda muito mais grave de toda essa escalada autoritária, que é o ministro da Justiça, o Flávio Dino, que lá numa reunião com as grandes big techs, declarou em alto bom som que acabou a época da liberdade de expressão plena, que é uma fraude isso. E aí, meus amigos, eu tenho que falar para vocês o seguinte, né? No Brasil a liberdade de expressão nunca foi plena, ela é regulada pela Constituição, é vedado o anonimato. Cada um é responsável por aquilo que fala e pelas consequências daquilo que fala. Mas a ideia não é essa. A ideia é calar as pessoas. A ideia é transferir essa responsabilidade por uma comissão, por um conselho que vai decidir o que pode ou não ser dito. Eles serão os responsáveis e não o indivíduo. E aí a coisa fica mais séria. E aí não dá como cristão de não fazer associação, né? A liberdade de expressão é uma das premissas do livre-arbítrio, que é uma qualidade divina dada ao ser humano, né? Um preceito moral básico da filosofia cristã. Se você retira a liberdade de expressão, você compromete o livre-arbítrio. E aí a gente sabe muito bem que essa guerra, ela não está só no campo, vamos dizer, material, mas é uma guerra também espiritual. E nós temos aí quem quer controlar a humanidade, que tão caídos quanto nós, né, são os senhores desse mundo, né, que são forças muito antigas, que estão aí influenciando essas pessoas. E para um comunista como Flávio Dino, ele não tem o menor pudor, inclusive, para citar trechos da Bíblia e falar em nome de Deus, uma pessoa que a gente sabe muito bem que dentro do, vamos dizer, do ideário comunista, não cabe a figura de Deus, ela não existe, né, não existe nenhum tipo de preceito moral, o que existe são vamos dizer, a luta de classes, né, e ali em cima da luta de classes o que vale é o interesse da classe, e Deus está completamente fora da equação. Então quando ele cita Deus e tal, ele só está fazendo esse uso, né, até de uma maneira jocosa, indecorosa, que faz parte inclusive do seu caráter, né, uma pessoa inclusive muito envolvida na época de governador lá no Maranhão, com muitas irregularidades, com desvio de verbas, quer dizer, uma pessoa que de bom não tem nada. E ele está lá exatamente com esse papel agora de venezualizar o Brasil, né? Fazer aí esse Ministério da Verdade, quer dizer, essa regulação do que se fala, que não é simplesmente uma regulação das mídias digitais no que se tem no âmbito de negócio, muito pelo contrário, ele quer acabar com o livre-arbítrio, que é uma garantia, vamos dizer assim, da nossa própria humanidade. E é isso que preocupa muito. Fora isso, para não dizer que foi só notícia ruim, vamos dizer, essa semana, a Petrobras anunciou aí uma nova política de preços, falando ali, fazendo uma composição entre custos do Brasil, o que pesa, o que é o percentual de importação, exatamente para sair dessa paridade internacional. A princípio foi bem recebido pelas bolsas, eu acho que houve um movimento ali, mas a gente sabe que a história pregressa do PT e a esquerda administrando essa estatal não é muito boa. Então a gente tem que ficar atento para ver se isso realmente é um movimento sério dentro do mercado, ou se não é, ou se é simplesmente
mais uma cortina de fumaça, né? Para fazer aí, num primeiro momento, dar um benefício para as pessoas e depois, obviamente, a Petrobras voltar a ser a empresa mais endividada do mundo, como foi durante o governo do presidente Lula, ao término do governo PT. A Petrobras, ganhou esse título. Mas, fora isso, né, dentro das boas notícias também, tivemos a instalação da CPI do MST, que o governo perdeu completamente o controle, né? Está nas mãos ali. O presidente vai ser o Ricardo Salles, o relator o Coronel Zucco, quer dizer, está na mão da direita aquilo dali, e agora o objetivo é ver quem está financiando essas invasões, né, esses bullies possessórios, essa violência que está retomando ao campo. Porque se realmente quisessem fazer reforma agrária é muito fácil, é só dar título de terra para assentado, quem produz é assentado, não é sem terra. Os sem terra, eles são um movimento eminentemente político de matriz socialista, comunista, eles querem exatamente a luta de classes, é exatamente impor essa pauta que agora vai de frente, né, vai batendo de frente com o agronegócio, que, vamos dizer, é hoje o motor econômico do país. Então está tudo assim, nesse sentido. Havendo essa CPI, a coisa tende a clarear um pouco, né? Mas é isso, gente. Eram tantos assuntos a serem abordados, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa pequena, vamos dizer assim, tomada, e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, para a semana que vem, porque toda semana é uma nova emoção. Olha, um grande abraço para vocês e até a próxima.